Perdi tempo. Este é o sentimento que temos e a conclusão que chegamos quando projetos de vida fracassam, seja no âmbito familiar, profissional, financeiro e até mesmo nos projetos pessoais. Quando expectativas não são correspondidas, quando não obtemos o fim desejado daquilo que planejamos com tanto cuidado, quando algo que, depois de muita dedicação e entrega, sai errado, não dá certo, o sentimento é: perdi tempo. E a sensação e a conclusão de que perdemos tempo é frustrante, machuca, gera insatisfação e revolta. Nessa semana li o testemunho de uma jovem, contando que aos 12 anos de idade começou a namorar. Encantada que estava com o relacionamento, começou a faltar nas aulas. E por ser cada vez mais frequente as ausências, acabou abandonando a escola. Por causa do namoro também, cada vez mais ela foi se distanciando das amigas. Não escutava os conselhos, nem as correções dos pais. Ela contou que havia perdido completamente a noção de certo e errado, do que era bom e do que era prejudicial para a sua vida. Um dia, o namoro acabou e ela se deparou com a triste realidade que se encontrava e com as consequências das decisões tomadas. Um outro testemunho é de um advogado bem-sucedido, com a vida financeira estabilizada, mas que começou a se envolver com jogos de apostas. No começo, a diversão, a distração, mas isto foi passando dos limites, ao ponto dele apostar cada vez mais, agindo de forma descontrolada. Não demorou muito e ele perdeu quase tudo que conseguiu adquirir, depois de anos e anos de dedicação profissional. Por fim, temos Bronnie Ware, enfermeira australiana, que trabalhou vários anos prestando cuidados paliativos a doentes terminais. Durante todo o período da sua dedicação como enfermeira, ela escutou muitas histórias e confissões de pessoas que estavam próximas de morrer. Isto a levou a publicar no ano de 2011 um livro com o seguinte título: Os 5 maiores arrependimentos à beira da morte. 5 maiores arrependimentos que as pessoas reconheceram e confessaram a ela como enfermeira. E este livro foi traduzido e publicado no Brasil com o título Antes de Partir. Antes de Partir. E um dos 5 maiores arrependimentos de pessoas à beira da morte que esta enfermeira escutou ao longo da sua carreira profissional foi a seguinte: eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Por causa do trabalho, muitas pessoas abrem mão de tudo. Ficam longe da família, pais não veem ou não acompanham o crescimento dos filhos, filhos passam a se sentirem órfãos de pais vivos. Para pessoas que se dedicam quase que integralmente ao trabalho, o sucesso profissional é tudo. As exigências sempre aumentam, o consumo profissional nunca basta, e a ganância não tem limites. Não demora muito e aparece
a enfermidade física e emocional. Quando vem a aposentadoria, vem também a frustração, pois a vida passou e muitas oportunidades, momentos marcantes, que dão sentido à vida, afinal das contas, foram perdidos. O que essas 3 histórias ou testemunhos têm em comum? A sensação e a conclusão de pessoas que perderam tempo, que não agiram com sabedoria, não administraram bem o tempo. E essa sensação é comum a muitas pessoas. Histórias assim nós temos aos montes. E diante desta constatação, o tema da série de mensagens que nós estamos desenvolvendo neste mês de novembro é discernir o tempo. Discernir o tempo. À luz da palavra de Deus, discernir o tempo é fundamental, é importante, é necessário. Discernir o tempo, conforme a Bíblia nos ensina, tem um sentido positivo, libertador, e é para o nosso bem. É preciso discernir o tempo para tomarmos decisões corretas, sensatas, para agirmos com sabedoria e nos colocarmos no caminho, na direção, na perspectiva daquilo que é o melhor a se fazer segundo a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios, no capítulo 15, no capítulo 5, no texto que nós lemos das Sagradas Escrituras. No versículo 15 ele afirma: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O apóstolo Paulo nos exorta a sermos cuidadosos, criteriosos, rigorosos na avaliação sobre como estamos vivendo. Vede prudentemente como andais diz respeito à nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo, como estamos gerenciando o tempo como bênção de Deus, como dom de Deus a todos nós. Andar significa proceder, como estamos vivendo, como estamos agindo. E a palavra traduzida por prudentemente tem o sentido de acurada análise, uma análise precisa. Vede prudentemente como andais, nos exorta o apóstolo Paulo. E a exortação do apóstolo Paulo prossegue: não andem, não vivam como nécios, e sim como sábios. Com outras palavras, esta mesma exortação está presente no versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Fazendo a comparação dos versículos 15 e 17 da palavra do Senhor, temos o apóstolo dizendo: não vivam como nécios, não vos torneis insensatos, vivam como sábios, com sabedoria, buscando compreender a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo mostra na prática, dá o exemplo concreto nesse sentido ao escrever: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, versículo 18. Encher-se do Espírito está em contradição com o embriagar-se com o vinho. Embriagar-se com o vinho é exagerar, é ser dominado, é perder o controle das ações, da consciência e das palavras, algo comum da vida prazerosa dos pagãos e dos gentios naquela época. Para o cristão, no entanto, o prazer está no enchimento do Espírito Santo, se sentir pleno, feliz, realizado por meio da ação de Deus mediante o seu Espírito em nossa vida e na vida da igreja. Por isso,
Paulo recomenda, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A exortação que o apóstolo Paulo faz aos cristãos de Éfeso é para que eles abandonem o estilo de vida pagão, o modo como vivem os gentios, a maneira de ser no mundo sem Deus, e passem a viver, a ter o estilo de vida segundo a sabedoria e a vontade do Senhor. Para ser mais específico, qual é o modo de vida do mundo sem Deus, conforme viviam os pagãos e os gentios, que os cristãos devem abandonar, segundo o apóstolo Paulo? E a resposta está no início do capítulo 5, o texto que antecede os versículos que nós lemos. Eu vou ler, preste bem atenção, qual é o modo de vida que os cristãos devem abandonar para serem sábios, para não serem insensatos, mas e compreenderem a palavra do Senhor. A partir do versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Para que andemos não como nécios, de forma imprudente ou de forma insensata, mas com sabedoria e de acordo com a vontade do Senhor, o apóstolo Paulo enfatiza no versículo 15, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Que os dias são maus, irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem. Sentimos na pele a maldade presente em nossos dias, tanto as maldades que nos afetam diretamente, como as maldades que acontecem na vida de milhares de pessoas e também em nosso mundo. Porque os dias são maus. O apóstolo Paulo ensina que devemos remir o tempo. Remir vem da palavra resgate, palavra esta muito utilizada nas relações comerciais da época. A ideia é resgatar, é comprar o tempo, ou seja, ter o controle, administrar o tempo, usá-lo de forma inteligente, a nosso favor, para o nosso benefício, segundo a vontade de Deus. De forma prática, o que aprendemos com este texto da palavra de Deus é o seguinte: em primeiro lugar, não desperdice tempo. Não desperdice tempo, viva com a sabedoria que vem do Senhor. O tempo é valioso, é tão valioso que não pode e não deve ser perdido, nem desperdiçado. A principal razão do quanto o tempo é valioso se dá pelo fato de que na Bíblia, tempo é sinônimo de vida, tempo equivale à nossa vida,
Tempo na Bíblia não é um conceito abstrato, mas é a própria vida. Tempo se confunde com a vida. Muito antes de surgir o slogan, tempo é dinheiro, na Bíblia, tempo é vida. A vida é vivida no tempo, a vida é determinada pelo tempo. Desperdiçar tempo é desperdiçar a vida. Perder tempo é perder a vida. Por isso, devemos remir o tempo conforme o apóstolo Paulo. Tempo é para ser remido, é para ser resgatado, retomado, é para ser administrado de maneira inteligente, com sabedoria, em correspondência à vontade de Deus, que sempre está do nosso lado e nunca contra nós. O oposto de remir o tempo é viver de maneira descuidada, é perder tempo, é viver sem sabedoria que vem de Deus e de maneira contrária à vontade do Senhor. Portanto, se você está desperdiçando tempo naquilo que não convém, naquilo que é inútil, naquilo que não é correto, naquilo que não é justo, naquilo que vai te trazer prejuízo mais à frente, é hora de mudar, é hora de mudar. Não desperdice tempo. Viva com a sabedoria do Senhor. A segunda lição extraída do texto do apóstolo Paulo, para todos nós, hoje, aproveite a oportunidade. Remir o tempo significa aproveitar a oportunidade, aproveitar o momento, aproveite a exortação do apóstolo Paulo, aproveite a ocasião e o encorajamento que vem da palavra do Senhor a todos nós. Na Bíblia, a mensagem traduzida por Eugene Peterson, nós temos os versículos 15 e 16 da seguinte forma: portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Aproveitar a oportunidade significa usar bem o tempo, gerir bem o tempo que Deus nos dá. Significa fazer bom proveito do tempo presente. Aproveitar a oportunidade significa dar prioridade para aquilo que é importante, segundo a vontade do Senhor. Aproveitar a oportunidade significa abandonar o modo de vida sem Deus, para uma vida de comunhão e de obediência ao Senhor. Para concluir, não perca tempo. Vede prudentemente, acuradamente, como andais, escreve o apóstolo Paulo. Analise o que você está fazendo com a sua vida, com o tempo, que é bênção de Deus, que Deus proporciona a todos nós. Não ande, não viva como nécios, diz a palavra do Senhor, sem sabedoria, sem discernimento, de maneira inconsequente, de forma irresponsável, arriscando naquilo que não é certo, mas viva com sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor para o nosso coração e mente. Aproveite a oportunidade. O passado nós não conseguimos mudar, nós não corrigimos, já foi, já aconteceu. O futuro é inacessível, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, amanhã, semana que vem. Aproveite a oportunidade, o momento é agora. É agora de mudanças importantes, de tomadas de decisões relevantes, segundo a vontade do Senhor, como escreveu o apóstolo Paulo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Resgate o tempo. Use o tempo a seu favor, resgate o tempo da comunhão, da paz, das bênçãos de Deus em sua vida. Ande como sábio, tenha sabedoria, viva com sabedoria, procurando compreender a vontade do Senhor, que
é a melhor coisa na vida de todos nós. Que Deus assim nos abençoe.